Hoje nós vamos falar sobre os 6 primeiros selos. Lembre-se que nós estamos em mais uma divisão de Apocalipse. A primeira delas é do capítulo 1 ao capítulo 3, e agora do capítulo 4 ao 7 é uma outra divisão. Tá joia? E hoje nós vamos ver a abertura, a quebra dos 6 primeiros selos, que tratam do desenrolar da história que está nas mãos de Jesus. Jesus pega nas mãos do Pai, no capítulo 5, que estava sentado no trono, soberano sobre todo o universo, capítulo 4, e ele vai desenrolando, abrindo então esses selos aí. Diz assim: vi quando um cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno, ou no grego Hades, ou Hades, como nós falamos, o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras. Agora é o seguinte, do versículo 9 ao versículo 11, eu gostaria que vocês lessem juntos comigo, pode ser? No 3, a gente pode ler junto, então, do versículo 1, do versículo 9 ao versículo 11, no 1, 2, 3, no 3 a gente começa então bem firme, bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Espera lá, todo mundo, 1, 2, 3, vamos lá, todo mundo junto, me ajuda? Agora do 10, vamos lá? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Não dá para ler, né, gente? Não está dando para ler todo mundo, né? Ou vocês estão de sacanagem comigo? Bom, lê aqui, ó. O pessoal está atrasando lá. Depois a gente acerta, então, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, não está bom. Do versículo 12 ao 17, então diz lá, vai lá, acompanha aí. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado, Deus, por cada um que aqui está.
Ó Deus, foi o Senhor quem nos trouxe aqui, somos gratos a Ti por isso. Aproveitamos para pedir perdão pelos nossos pecados e clamar, ó Deus, que mais uma vez o Teu Espírito Santo que inspirou essa palavra venha trazer iluminação ao nosso coração, à nossa vida, à nossa mente nessa hora, para entendermos, ó Deus, e para recebermos no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia essa palavra. Ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Pai, eu sou pecador, sou um vaso de barro, ó Deus, mas eu quero ser limpo, estar limpo aqui para poder proclamar, ó Deus, a palavra do Senhor que nós acabamos de ler nessa hora, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Beleza, só relembrando do capítulo 1 ao 3, Jesus glorificado governa todo o universo a partir da igreja. Capítulo 4, nós vemos Deus, o Pai, assentado, soberano e governando sobre todo o universo. Capítulo 5, nós vimos na semana passada, então, que o Cordeiro, que foi morto, que ressuscitou, que venceu a morte, toma esse livro selado, que é o desenrolar da história, e agora ele vai desenrolando a própria história. Por que Cordeiro? Até o Renato Russo cantou naquela música, se fiquei esperando o meu amor passar, lembra? Aí no finalzinho, Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós, é uma citação de João, do Evangelho de João, que João Batista cantou isso, porque no Antigo Testamento, para tipificar Jesus Cristo, prefigurar o sacrifício de Jesus, um cordeiro, uma ovelha inocente, era morta no lugar do pecador. Então, Jesus é o cordeiro inocente que foi morto pelo meu e pelo seu pecado, que é a única coisa que nos condena à perdição eterna, é o nosso pecado. Então, Jesus é esse cordeiro que morre pelos pecados do seu povo, por aqueles que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas, que reconhecem os seus pecados. Então, ele está autorizado a pegar o livro da história e desenrolar, então, ou melhor, quebrar esses selos aí para desenvolver a história. Os 7 selos descrevem, gente, o que acontece no período da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Nos primeiros 4 selos que nós vamos ver hoje, nós vemos a ira de Deus, gente, misturada com a graça de Deus. E já a partir do 5º selo, então, em resposta ao clamor do seu povo, dos santos, Deus derrama a sua ira e termina, então, os selos com o dia do juízo, e do juízo final que certamente está vindo sobre cada um de nós e sobre a história, sobre a humanidade. Então nós vamos aí aos selos. O primeiro selo, então, trata do cavalo branco e nos mostra Cristo como o vencedor. Jesus, então, o Cordeiro, abre o primeiro selo. Um dos seres viventes que vocês se lembram que são 4, que representam o mundo angelical, ele então convoca esse cavalo branco, ele recebe esse cavalo branco. Algumas interpretações têm sido dadas aí para esse cavalo e para o seu cavaleiro. Alguns intérpretes acham que esse cavaleiro e esse cavalo branco simbolizam o anticristo. Outros estudiosos pensam que foram as conquistas militares do Império Romano e de outros impérios ao longo da história. Já outros interpretam esse cavalo branco com o seu cavaleiro como a pregação do Evangelho em dimensões universais. Mas todas essas interpretações não se sustentam. A que é correta, a que faz jus ao contexto todo da Escritura, por causa da cor do cavalo, do cavaleiro, por causa do arco e da coroa, tudo isso aponta para Jesus Cristo, como aquele que peleja e vence também para o seu povo através da sua palavra santa. O arco e a coroa aqui, gente, são símbolos da prontidão e da realeza de Jesus na batalha. Então, gente, esse primeiro selo aberto, que desenrola a história, traz a garantia de que Jesus Cristo é vitorioso sobre o pecado, sobre o diabo, que é o dragão, a serpente, sobre o anticristo, os falsos profetas, enfim, ele é vencedor sobre Satanás, que se mobiliza contra os cristãos. E é interessante notarmos, gente, que toda vez que Cristo aparece, Satanás se mobiliza contra os crentes, e nós vamos ver, inclusive, nos próximos cavalos, que são
que sai a partir da abertura dos selos, nós vamos ver exatamente isso. E aqui nós temos uma aplicação para nós. Observe isso. A menina estava lá no mundo sem Jesus, estava andando longe do Senhor, ninguém dava bola. Um dia vem numa igreja, recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fica mais bonita porque Jesus alegra o nosso coração, e Provérbios diz, sério, que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, gente, ser crente é bom até para a estética, não é verdade? A gente fica até mais assim, filezão e filezona, em nome de Jesus. E aí o que acontece? Quando ela então resolve andar com o Senhor, aquele cara que nem olhava para você, de repente começa a orar para você, olhar para você, começa a ligar. E é sempre, não é que ele é o Satanás, eu sei, não é, né? Eu sei, o rapaz não é o diabo, pode ficar tranquilo, eu sei disso. Contudo, o diabo sopra na orelha. E é sempre assim, quando você faz um propósito de buscar mais a Deus, de jejuar, pode ver, as coisas parecem que começam a dar errado. As coisas parecem que se mobilizam contra nós. Isso é normal. Mas eu costumo comentar com alguns irmãos o seguinte, que essa situação é porque nós estamos fazendo isso, porque Deus nos mobilizou, e o diabo, como é o inimigo vencido, já totalmente vencido, ele começa então a dar os últimos suspiros, como se fosse uma serpente que a gente está matando, e ela fica mais agitada ainda, mas é porque está morrendo. É assim que nós temos que entender, porque muitos irmãos, diante das lutas, pensam em desistir, muitos abandonam, muitos desistem, muitos abrem mão daquilo que Deus tem para cada um de nós, porque sempre quando Jesus se manifesta e aparece, Satanás se mobiliza contra os crentes, contra a igreja de Jesus, e nós precisamos entender que a vida cristã, ela é uma batalha. Judas 3 nos apresenta isso, Efésios 6, de 10 a 20, quando fala da armadura do cristão, traz a nossa ideia isso, de que nós estamos sim, de fato, envolvidos numa grande luta. O segundo selo é aberto então, que vem então o cavalo vermelho, que representa a perseguição religiosa e as guerras. Nós vemos isso aí nos versículos 3 e 4. Já foi sugerido por um comentarista que não é brasileiro, mas já radicado no Brasil há muitos anos. Ele diz que esse cavalo vermelho é uma referência à Terceira Guerra Mundial, mas isso não se sustenta. O que nós vemos aqui é a perseguição contra o povo de Deus entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. E eu vou lembrar para vocês, logo em seguida ali no livro de Atos, capítulo 6, 7, os judeus começam a perseguir os cristãos, depois os romanos, depois vem as inquisições da Idade Média, vem as perseguições na pré-reforma, os pré-reformadores sendo mortos, queimados, como João Hus, Jerônimo Savonarola lá na Itália, João Hus na Tchecoslováquia, João Wycliffe na Inglaterra, e também vem as perseguições na pós-reforma. Meus irmãos, a noite de São Bartolomeu na França foi uma carnificina terrível, tanto que alguns historiadores chegam a dizer que o rei, um dos Luís lá, que ordenou, juntamente com a mãe, a noite de São Bartolomeu, que foi matar os cristãos protestantes dentro da França, disse que quando ele morreu, ele suava sangue, tamanho era o desespero, ele tinha visões das crianças que ele tinha mandado decapitar, dos protestantes. Qual é o crime dessa gente? Ser cristão, andar com Jesus. Então esse cavalo vermelho representa isso, representa as perseguições movidas pelo nazismo, pelo fascismo, pelo comunismo e as perseguições atuais. O Brasil não vive uma perseguição física, nós já vimos isso aqui nas igrejas, mas o Brasil vive uma perseguição de pensamento, de doutrinas falsas, de erros, de heresias que têm entrado dentro da igreja. Esse cavalo vermelho representa isso, a perseguição religiosa e as guerras contra o povo de Deus, e as guerras que existem mundo afora. Foi feita uma pesquisa há poucos anos, gente, para saber onde havia paz na terra. Só em um lugar havia paz, só lá no extremo polo sul, mesmo assim porque tinha pouquíssima gente, e houve um tratado daquelas bases que fazem pesquisas lá na Antártida, de não brigarem uns com os outros, um único lugar. Nessa época, todo canto do globo tinha algum tipo de guerra acontecendo. Até mesmo os países que são considerados pacíficos, por exemplo, a guerra contra si mesmo é grande, porque os índices de suicídio são altíssimos. E isso porque, gente,
o príncipe da paz tem sido rejeitado. Jesus Cristo tem sido rejeitado, não tem sido conhecido, não tem sido entendido, muitas vezes tem sido entendido errado, guerras têm sido feitas em nome de Jesus. Por exemplo, o YouTube tem uma das suas músicas mais belas, o Sunday Bloody Sunday, que é o Domingo, Sangrento Domingo, né? Foi por causa de um atentado entre cristãos, católicos e protestantes. É terrível isso. É duro quando o próprio povo, que é o chamado como povo de Deus, não consegue entender a Jesus Cristo como aquele que faz a paz e não a guerra. E aí a questão se aplica para nós até mesmo dentro de casa. Tem gente que faz questão de fazer a guerra dentro de casa. Tem gente que briga por nada, por uma toalha molhada em cima da cama, gente, o que é que tem? De vez em quando isso acontece, né? Não, fala, amém, igreja? Os maridos aí, né? O que é que tem? Bebeu, tomou o café, deixou o copo lá em cima da pia e vai brigar por isso? A mulher quase, né? E tantas outras coisas, né? O cara também amolando a mulher por nada. Nós precisamos ser agentes de paz. Terceiro selo é o cavalo preto, que representa a pobreza, a escassez e a fome, aí nos versículos 5 e 6. Gente, um denário era uma moeda e era um salário que se pagava a um trabalhador diário. Inclusive, a Bíblia tem um nome para esse cara que trabalhava diário, trabalhava um dia, que era o jornaleiro, certo? Um denário aqui, em tempos normais, quando o Apocalipse foi escrito, ele comprava 12 litros de trigo. Mas esse selo, que representa aí a pobreza, a escassez e a fome, traz para nós aí que um denário só estava conseguindo comprar 1 litro de trigo por dia. E ainda tem a questão da cevada, que era comida que se dava para os cavalos. E a carestia e a fome era tanta, e é tanta, que aí as pessoas começaram também a comprar cevada para alimentar, para sustentar a família. E podem notar, a concentração de renda nas mãos de alguns aumenta a pobreza de outros. Se uns têm de mais, é porque outros têm de menos. Só que note que o texto diz aí, no finalzinho do versículo 6, assim: e não danifiques o azeite e o vinho. Essa pobreza, essa escassez e a fome não atinge a todos. Isso aqui, o azeite e o vinho descrevem a vida abastada dos ricos que sabem muito bem garantir o seu luxo, enquanto o povo passa dificuldades. E esse terceiro selo, então, mostra para nós a fome que o mundo tem vivido, as dificuldades que o mundo tem vivido. E nós temos visto, cada dia que passa aí no mercado, como fica mais difícil fazer uma compra. Você vai lá, compra um pouquinho de coisa, fica R$100. Meu Deus, o que é isso? Você comprou lá uns 5 pães, comprou lá um suco de uva, não é? Daquele de caixinha mesmo, pode ser daquele. Você compra lá um requeijão, uma manteiguinha e deu R$100. Compra umas cabecinhas de alho, compra lá um pacotinho de arroz e a gente fica assustado com isso. A carestia, a fome que nós temos visto desde sempre. Esse é o terceiro selo que foi visto, sem contar as grandes e muitas que encaixam nesse selo aqui, nesse cavalo preto aqui, as grandes injustiças sociais que nós temos visto, as grandes desigualdades, as maneiras que os sistemas arrumam de nos vilipendiar, de tomar aquilo que a gente entende que é nosso e que de fato é. Um país, infelizmente, meus irmãos, que nós temos vivido, que parece que trabalha contra o cidadão, contra o trabalhador. Nós vivemos num tempo que foi profetizado por Rui Barbosa, lá no início do século XX, que nós estamos quase tendo vergonha de ser honestos. É errado ser honesto no país que nós estamos vivendo. Esse é o terceiro selo. Nós estamos vivendo isso. Vou insistir no exemplo, na ilustração. Pagamos IPVA caríssimo. Pagamos IPVA caríssimo. Pedágio para andar em pista simples. E as ruas cheias de buraco. Pagamos caro para ter um sistema de saúde e não temos direito. Tantas coisas para ter um ensino bom. Os professores, coitados, que tem que ter, quem que aguenta ficar dentro de sala de aula 3 períodos, gente?
tomando conta desses meninos que, infelizmente, coitados, boa parte deles não cresceram, muitos não têm o nome do pai na identidade, na certidão de nascimento, tem sérios problemas, e os professores recebem mal, pessimamente, para tentar educar filhos dos outros, e está certo, mais ou menos. Nós temos vivido um tempo de graves injustiças sociais como país, graves, e é engraçado, é interessante notar que lá em Ezequiel 16:49, nos diz que uma das razões da destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas a promiscuidade sexual, mas foi também a injustiça social, porque havia fartura de pão para alguns, enquanto outros passavam extremas necessidades. E Deus viu isso, e Deus está vendo isso no nosso país. Algo vai acontecer em nome de Jesus. Não sou profeta, não tem nada disso, tem muito temor desse negócio, mas você pode ter certeza, sabe por quê? Porque Deus julga, Deus ouve a oração do seu povo, e a igreja precisa se mobilizar para isso em nome de Jesus, para olhar e orar e ter causas, fazer alguma coisa por causa das injustiças sociais, da pobreza, da escassez e da fome. O quarto selo que nós vemos aí, que foi aberto, aí é chamado um cavalo amarelo, que é uma figura da morte. Nós vimos isso aí no versículos 7 e 8. É interessante notar aí que a morte, o inferno, na verdade, são expressões de redundância, que representam uma mesma realidade, ou seja, o inferno, o Hades, que é o estado dos mortos, onde os mortos habitam, sempre vem atrás da morte. A morte derruba e o Hades recolhe, o inferno recolhe aquelas pessoas que morrem. E a morte chega aí no texto pelo menos de 4 maneiras. Chega através da guerra, a espada, chega através da fome, nós vimos isso, chega através da mortandade, através das pestes e das doenças que têm proliferado, e também através das feras. Isso aqui até quase que uma referência mais específica, segundo alguns comentaristas aqui, aos cristãos que eram lançados no Coliseu e nos Coliseus, onde eles eram devorados aí pelas feras. Essa morte, essa mortandade toda aí, representada por esse cavalo amarelo, tem um limite. Diz aí que a quarta parte da terra, nós não sabemos o número exato, mas Deus coloca um limite nisso. A morte que vem, e vem piedosa dessas maneiras que nós temos visto. O quinto selo, então, nós já vemos uma coisa muito interessante que tem direta ligação com a história, comigo e com você, que está aí nos versículos 9 a 11, que é o clamor dos fiéis, as almas dos cristãos, dos filhos de Deus, que foram mortos por causa do Evangelho, e que estão debaixo do altar. O altar aqui, segundo alguns estudiosos, porque no templo, no tabernáculo e no templo depois, lá de Jerusalém, tinham 2 altares, um na entrada, que era o altar do sacrifício, e o outro já lá dentro, que era o altar do incenso, onde era colocado o incenso para tirar o cheiro ruim dos sacrifícios, também que o sangue que tinha que ser derramado dentro do templo ali, mas do animal que tinha sido morto cá fora. Esse primeiro altar significa consagração. E as almas dos cristãos estão no altar. Isso aqui é uma visão, não nos esqueçamos disso, é num dia de domingo, João na ilha de Pátimos, em êxtase, em espírito, tendo visões que muitas vezes são contraditórias para nós não conseguimos descrever essas visões, mas esse altar simboliza que essas pessoas eram guardadas, protegidas e consagradas a Deus, e estavam ali. E algumas verdades desses versículos precisam ser pontuadas aqui, gente. No versículo 9, nós vemos aí que todo crente verdadeiro morre por causa da palavra de Deus. Ainda que não tenha sido degolado como Paulo, crucificado de cabeça para baixo como Pedro, apedrejado como Estevão, mas todo homem e mulher que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deixa-se dirigir pela Escritura Sagrada, busca viver a vida segundo a Bíblia, vai morrer por causa disso. Vai morrer por causa da palavra de Deus. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós vemos nesses versículos aí é que todo crente é consagrado a Deus e está sob a proteção de Deus. Nós estamos só enfatizando isso, o fato dessas almas estarem debaixo do altar. Terceira, as almas estão em consciência no céu, mas lá no céu. Não tem alma voando aqui,
mas também não tem alma dormindo no cemitério. A alma está diante de Deus e está consciente porque elas pedem a Deus, elas falam com Deus, elas estão diante do Senhor, elas não estão dormindo em estado de inconsciência. Morte não é estado de inconsciência, morte física é separação do corpo da alma. A morte espiritual não vai ser inconsciência, vai ser a consciência do corpo e da alma queimando na condenação eterna. Mas aqui está falando das almas dos cristãos, que estão conscientes na presença de Deus, mas que não têm consciência e não veem o que acontece aqui. Não é possível isso. A parábola do rico e do Lázaro nos mostra isso, mas de alguma maneira isso aqui é dito para nós, para tentar nos mostrar o cuidado que Deus tem com o seu povo, que já está na sua presença, e conosco que aqui estamos, e Deus considera as orações. Gente, oração, nós estamos vendo aqui como a oração é enfatizada aqui no livro de Apocalipse. A quarta verdade que esses versículos nos apresentam aí é que a justiça de Deus é desejada, é pedida. No versículo 10 aí nós lemos que eles falam assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso aqui é uma oração imprecatória. Ano passado, no final do ano passado, nós estudamos o Salmo 58, numa quarta-feira à noite, que já tinha sido estudado numa escola dominical, falando sobre os salmos de imprecação, que são salmos, são orações em que o povo de Deus pede a vindicação da justiça de Deus, porque ao serem atacados, eles entendiam que como filhos de Deus, era o próprio Deus que estava sendo atacado. Então é isso que essas almas estão fazendo diante de Deus. E aqui nós vemos, gente, não só um lugar de oração, mas aqui nós vemos também a certeza do julgamento de Deus e o consolo daqueles que são seus. Meus irmãos, passar por uma injustiça é uma coisa horrorosa. O que nos ajuda a nos permanecer de pé diante da injustiça? É a esperança de que um dia a justiça será feita. É por isso, meus irmãos, que se a Bíblia não falasse nada sobre o inferno seria crível de qualquer maneira. O inferno é uma necessidade por causa das injustiças daqueles que não têm temor diante de Deus. E aqui eu digo, não só dos poderosos que roubam, não só dos corruptos, não só dos grandes criminosos, mas de todo aquele que insiste em não receber e reconhecer Jesus Cristo como Salvador e como Senhor das nossas vidas e da nossa história. Uma quinta verdade que vemos aí nesses versículos, gente, é também que o céu é um lugar de experimentar a pureza, a santidade e a alegria, porque Deus então responde, versículo 11, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Essa vestidura branca aqui simboliza exatamente isso, a pureza, a santidade e a alegria. O descanso dessas almas na presença do Senhor, porque numa primeira leitura, quando a gente vê, sempre quando eu leio assim, eu fico imaginando mesmo, as almas debaixo de um altar e clamando, Senhor, Senhor, né? Eu imagino um negócio meio bizarro, mas a ideia não é essa. Essas almas clamam ao Senhor, são irmãos nossos, são pessoas, mas que estão lá no estado de pureza porque não pecam mais, em santidade porque não pecam mais, e alegria porque têm o prazer de não cometer pecado, porque uma coisa que entristece o crente é pecar. Ninguém mente e fica feliz, ninguém xinga e fica feliz, ninguém se irrita e fica feliz. E a sexta verdade que nós vemos aí também é que há um limite para a injustiça. No versículo 11, diz aí que esse limite é quando o número dos mártires vai se completar, vai terminar. E isso vai acontecer um dia. Nós não sabemos a quantidade desses mártires que ainda precisam morrer, mas há um número correto. Até um comentarista diz o seguinte: justamente no momento em que a violência celebra os seus maiores triunfos e apregoa seus mais altos índices de sucesso, sua ruína torna-se visível. Perseguições aos cristãos amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando o seu fim. Então, se a gente for pensar assim, o Estado Islâmico está, de certa forma, deixando ainda mais claro
que o juízo final realmente se aproxima mais do que a gente possa imaginar. Sexto e último selo para a gente encerrar. O sexto selo, então, do versículo 12 ao versículo 17, fala para nós, gente, do juízo final, do fim de todas as coisas. Aqui o juízo final é introduzido nesses versículos aí. E esses versículos dão para nós a primeira das 7 descrições aqui no livro do Apocalipse dos acontecimentos associados à segunda vinda de Jesus. Hendrickson até lembra que o medo e o terror, o espanto e a consternação desse dia, do dia do juízo final, são retratados, gente, sob o duplo simbolismo de um universo, primeiro, despedaçando estrepitosamente, e uma raça humana aterrorizada. Contudo, preste atenção nisso, deve ser dito que o terror do dia do juízo final diz respeito tão somente aos ímpios, aos que negaram a Jesus, aos que recusaram ao Senhor Jesus, aos que não receberam a salvação que Jesus tem de graça para nós. O terror vai ser para esse pessoal, apesar que os crentes que estiverem vivos, quando Jesus rasgar os céus e vir para levar o seu povo e julgar todas as coisas, apesar que esses crentes vão ver e todas essas dores, mas eles serão poupados. 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 nos diz que nós, nesse dia, os que estivermos vivos, juntamente com a ressurreição daqueles que estiverem mortos, vão subir e serão poupados dessas situações, porque estarão com Jesus nos ares. E aí nós vemos 2 realidades, então, nesses versículos de 12 a 17. A primeira delas, do 12 ao 14, é o universo que é abalado. Esse abalo universal aí é descrito, gente, primeiro como um grande terremoto, o sol e a lua se escurecendo, as estrelas caindo. Não consigo imaginar isso, gente, imaginemos as tantas estrelas, como nós já falamos aqui, que existem em todo o universo, que são mais numerosos que todos os grãos de areia de todas as praias de todo o mundo, caindo sobre a terra. Isso aqui é uma linguagem. As ilhas uma figura de linguagem, as ilhas e os montes se movendo de lugar. É difícil imaginar isso mesmo, mas nós devemos lembrar que essa é a visão que João teve, para mostrar para nós um quadro simbólico do terror do dia do juízo. A lição aqui é uma só. O dia do juízo será o terrível derramar da ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a Jesus e perseguiram a sua igreja. Jesus, inclusive, fala sobre isso em Lucas, capítulo 21, de 25 a 27. Ele também descreve esse dia em que o universo, então, será chacoalhado com o seu julgamento. E juntamente com isso, então, no julgamento vem, do versículo 15 ao versículo 17, nós vemos aí as 7 classes de pessoas que enfrentarão o desespero terrível desse dia. São 7 classes de pessoas demonstrando para nós aí que ninguém vai ficar de fora. A plenitude desse julgamento, não vai ter jeitinho. São 7 tipos de pessoas: os reis, os poderosos, os grandes, os escravos, os livres. Ninguém vai ficar fora do juízo de Deus, e não vai ter jeitinho, não. Não vai ter QI, não vai ter quem indica para aliviar. Os únicos que serão livres do derramar da ira divina são aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Inclusive a parte final do versículo 15 e até o versículo 17 mostra o terror dos seres humanos. Diz aí que eles vão tentar fugir de Deus. Diz aí que eles vão pedir que os montes caiam sobre eles, mas é impossível isso. Salmo 139, do 7 ao 12, diz que é impossível fugir de Deus. Se a gente faz a nossa cama no mais profundo abismo, quem vai estar lá? O nosso próprio Deus. O Deus vivo e verdadeiro vai estar lá. E notemos aí que é muito interessante que aqueles que fugiram de Deus na nossa geração e nas gerações passadas, e aqueles que fugirem de Deus nas gerações posteriores, terão que confessar eles mesmos que estão diante de Deus, e eles serão julgados por isso. Está aí nos versículos 16 e 17. Nem a morte vai ser a solução nesse dia, não vai ter jeito.
infelizmente, a pergunta é: de que lado nós estamos? Daqueles que serão poupados no dia do juízo, da vingança, da ira, do derramamento da ira de Deus, ou nós estaremos poupados? Seremos poupados ou seremos fulminados pela ira do Senhor? Eu quero concluir, vou concluir com algumas aplicações para cada um de nós. A primeira delas, fazer alguma coisa mais prática aqui. Nós entendemos então os 6 primeiros selos, e aí, inclusive no próximo estudo nós vamos ver sobre o controvertido número dos 144 mil eleitos, dos 144 mil salvos. Nós vamos entender isso aqui na próxima quarta, se Jesus assim nos permitir. Mas esses 6 primeiros selos, como eles se aplicam às nossas vidas? Nós já estamos vivendo esses selos. As almas já estão lá diante do altar, debaixo do altar, clamando ao Senhor por justiça. A mortandade está por aí, as guerras, a fome, a injustiça social. Nós temos visto tudo isso. Está tudo aí, mas o que isso tem a ver comigo e com você? Primeiro, nós devemos entender e não desanimar por causa das lutas advindas do fato de sermos cristãos. É assim mesmo. É luta mesmo. Não tem jeito. É alegria. É. Mas nós enfrentamos lutas. Só que lembrando que aí vem a segunda aplicação para nós, que mesmo diante de perseguições, guerras, pobreza, morte e aparente triunfo do mal, Jesus é vencedor e venceu por nós. E é por isso que nós vamos vencer. Nós vamos vencer sim, em nome de Jesus. Nós vamos dar conta do recado sim. Por isso, ultimamente, em vários atendimentos, a pessoa fala: pastor, eu não consigo. Consegue sim. Você é de Jesus? Você crê em Jesus? Crê? Então você consegue. Você consegue sim. Nós vamos conseguir. Nós vamos vencer, porque nada nos separa do amor de Jesus Cristo. A terceira aplicação para nós é: por mais que se faça a guerra em todas as instâncias da vida, por mais que exista a guerra, devemos e podemos promover a paz. Nosso papel é esse, é apagar incêndios. Inclusive, conforme Mateus 5, 9, lá no Sermão do Monte, quando as bem-aventuranças descrevem o caráter de quem tem a Jesus, lá nos diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos ser promotores, agentes da paz, fazer a paz em todas as instâncias, em todos os níveis. A quarta aplicação é: a injustiça e a desigualdade social devem ser duramente combatidas por nós, e não só pelos políticos, pelas pessoas que têm um partido político. Por exemplo, Martin Luther King, ainda hoje comentávamos, eu e o pastor Paulinho, sobre isso, ele lembrando esse fato. Há 50 anos, Martin Luther King estava pedindo só a igualdade, dos negros nos Estados Unidos, de andar no mesmo ônibus, no mesmo lugar dos brancos, entrar no mesmo restaurante. Hoje, o presidente daquela nação é negro. Nem 50 anos depois, uma geração após. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E Martin Luther King era pastor batista, Era primo, Patrick? Não dá brincadeira, Era filho de Deus também. Pastor batista. Lutar. Nós precisamos lutar contra todo tipo de injustiça, qualquer que seja. Lembram também na reforma? A reforma não foi só um movimento religioso, não foi só a redescoberta da Bíblia, mas foi a redescoberta da justiça social também. É isso que nós precisamos continuar lutando. Quinta aplicação é que, diante da realidade da morte, ou a realidade da morte, deve nos levar à valorização da vida em todas as instâncias. A morte não pode ser banalizada. Meus irmãos, quando uma pessoa morre sem Jesus, gente, se morreu sem Jesus, é a condenação eterna, é a tragédia, é a dor, é a miséria total. Nós não choramos mais pelas pessoas que pulam da ponte. Tem gente que filma o cara pular da ponte. Tem uns que acham ruim porque está atrasando chegar no trabalho. Meu Deus, nós banalizamos a vida, a morte. Onde nós vamos parar? Nós precisamos valorizar a vida e lutar pela vida em todas as instâncias, e quem quer que seja. Sexta aplicação é que os crentes mortos, gente, eles são a comprovação de que Deus derramará o seu juízo sobre o mundo ímpio.
Os crentes que foram mortos pela palavra de Deus, nós podemos ter certeza que assim como a morte deles foi certa, Deus um dia há de julgar todas as nações e todas as pessoas. E sétimo, ainda que pareça ser possível fugir de Deus hoje, gente, naquele dia, no dia do juízo final, não será possível mais fugir de Deus. É melhor parar de fugir e se encontrar com este Deus de amor hoje. Eu vou repetir, ainda que pareça ser possível fugir de Deus hoje, ainda que pareça ser possível, você pensa que está fugindo de Deus. A gente pode pensar que às vezes nós estamos fugindo de Deus de alguma maneira. No dia do juízo final, isso não será possível. Vai ser melhor parar de fugir e se encontrar com esse Deus de amor aqui e agora. Que Deus nos ajude. Eu não sei quantas pessoas já se encontraram com Jesus, ou quantas pessoas aqui que ainda não se encontraram com Jesus, que não entregaram suas vidas a Jesus, talvez pensando, tem sérias dificuldades, porque tem uma visão ruim de crente. É verdade, a gente crente, nós somos, infelizmente, muito vacilões, erramos muito, interpretamos mal Deus, mas estamos tentando acertar. Não podemos assim justificar a minha irresponsabilidade. Eu não posso justificar a minha irresponsabilidade comigo mesmo, com a minha alma, por causa de outro. Eu não posso permitir que o outro determine quem eu sou. Não posso. Se há alguém nessa noite aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, que não reconheceu-se pecador, e que não entregou realmente, não confiou que Jesus perdoa e nos salva, hoje seria um dia muito interessante para entregar a vida a Jesus. Só que eu não vou fazer apelo para vir aqui à frente, porque aí mesmo no banco, nós podemos receber aqui no apelo, mas no banco também, com uma oração simples, nós podemos entregar as nossas vidas a Jesus. E não estou dizendo de ser membro de igreja, seja de qualquer que seja, católica, qualquer religião, é encontrar-se com Jesus, com Deus homem, o homem Deus, que pagou na cruz o preço de todos os nossos pecados. Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém e amém.